Todos intentamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero ¿cómo saber quién somos? Para comprender nuestra identidad, necesitamos saber quién Dios nos ha creado para que seamos. Esta pregunta céntrica reside en el trasfondo de este libro. El Éfeso antiguo fue una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Era un centro activo de negocios y comercio. Esto atraía inmigrantes de diferentes lugares, quienes traían sus culturas, creencias religiosas y cosmovisión. Por esta razón, Éfeso se convirtió en una fusión, donde por lo menos 50 dioses eran adorados. Los efesios no vieron la adoración a estos dioses como algo exclusivo. Al contrario, eran libres de adorar cuantos dioses o diosas quisieran. A pesar de la diversidad, había una diosa que Éfeso celebraba por encima de todos, Diana de los Efesios. Diana fue adorada como diosa de la fertilidad y la protección. El templo que ellos construyeron para ella era grande y muy elaborado. De hecho, fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo y miles de personas hacían peregrinaje anual. Muchos iban a Éfeso para adorarla, siendo así una fuente de economía para la ciudad. Con toda esta adoración a diferentes dioses vino una conciencia del mundo espiritual. Los efesios percibían un mundo lleno de demonios y potestades que trataban de herirlos constantemente. Para protegerse, ellos practicaban rituales supersticiosos y mágicos. Haciendo esto, esperaban que sus obras impresionaran a los dioses y que obtendrían un poder espiritual. Aún así, seguían viviendo en constante miedo, sin comprender si sus rituales y sacrificios eran suficientes. En medio de esta diversidad religiosa, existía una población judía muy grande. En lugar de adorar diferentes dioses como todos lo hacían, los judíos adoraban al único Dios invisible, apartándose de sacrificios y festivales de los diferentes dioses que adoraban alrededor de la ciudad. Por esta razón, la gente los veía como intolerantes y mucha de la población tenía enemistad hacia los judíos y tenían poco que ver con ellos. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo. Por 3 años, Dios usó a Pablo para romper la oscuridad y el miedo del mundo espiritual que había atrapado a tantos en este lugar. Miles de personas en Éfeso y a través de todas las provincias romanas de Asia reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían permanecer en contra de todos los demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Tanto se convirtieron en seguidores de Jesús que hubo una reducción notable en los peregrinajes de visita a la diosa Diana. Cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado 6 años desde que él dejó Éfeso. Durante ese tiempo la iglesia siguió creciendo a lo largo de toda la región entre los judíos, pero aún más entre los gentiles. Desafortunadamente, aunque se convertían en seguidores de Jesús, muchos de estos gentiles cristianos llevaban con ellos cosmovisiones enfermizas de su pasado. Ellos continuaron temiendo la oscuridad del mundo espiritual a sus alrededores. Tenían dificultades de dejar su vieja identidad, siendo personas que eran como peones insignificantes de dioses indiferentes y víctimas de espíritus malignos. Junto a esto, la hostilidad previa entre judíos y gentiles se trasladó a la iglesia. Eso les generó divisiones y orgullo entre ellos. Cada grupo afirmó ser más espiritual que el otro. Cuando leemos esta carta ahora, ¿qué podemos aprender de nuestra identidad? Cuando aceptamos a Jesús, nuestra cosmovisión cultural no define quién somos. No somos insignificantes peones, somos hijos adoptados por Dios. Somos llamados a una vida de esperanza y de poder vivir lo que Dios nos ha creado hacer. Hoy el libro que nós vamos empezar a estudiar es Efésios y habla muchísimo sobre la identidad. No vas a encontrar otro libro en la Biblia que puede descrever para qué y por quién nosotros venimos aquí. La aplicación central de este libro es que estamos en él. Essa canção habla muito bem quando cantamos grande és tu fidelidade hacia mim. Não é que Deus é fiel a mim e a cada um que está aqui, ou aqueles que vão escutar a palavra. Ele é fiel a si mesmo. E quando nós outros entendemos que hoje nós outros somos a habitação de Ele, vamos ter a clareza e descortinar de que tudo que hacemos ou quem somos delante de Deus é trapo de imundícia. Então isso não tem nada a ver com o que eu hago, tem tudo a ver com quem Ele é. E o versículo que me chama a atenção é que todo crente está dentro.
Então, quando Deus mira nossa fidelidade, Ele não mira nossas obras, nós outros mesmos, Ele mira quem nós outros somos. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nessa manhã, nosso pastor seja como uma fuente inagotável de vida, de revelação. Nós outros não somos peões na mão de Deus. Nós outros somos hijos. Não há cultura que pueda nos separar, não há teologia que pueda nos separar, nada, nem porvir, nem futuro, nem coisas da mais profundidade poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém? Padre, nessa manhã nós outros entregamos uma vez mais esse momento delante do Senhor. Senhor, que tu palavra, que é o Evangelho do Senhor, siga dia a dia, nos moldeando, nos formando a imagem a qual o Senhor nos chamou individualmente para sermos. Senhor, que podamos ser, Padre, todos os dias, como se for uma massa moldeável, que não sejamos engessados, duros, pero estejamos totalmente disponíveis a sermos transformados por tua palavra. Hoje nós consagramos esse início dessa jornada em Efésios. Senhor, quão amáveis são, Senhor, quão poderosa é tua palavra quando está diante de nós outros e nos revela quem somos e para quem fomos formados e para quê. Senhor, que nessa manhã, Senhor, tua palavra pode cumprir tu propósito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, quita toda distração de nosso meio, que o Senhor pueda poner as palavras corretas, as palavras, Senhor, que cumprirá, Senhor, o fundamento, que cumprirá seu propósito. Em nome do Senhor Jesus, nós bendecimos, Padre, esse compartilho da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, hermanos. Buenos dias, buenos dias, buenos dias, buenos dias. Tengamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor. Hoje estamos aqui contentos. Estou fazendo tudo ao revés. Que grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E essa comunidade diz: amém. Amém. Isso é para começar já sabendo quem nós somos. Irmãos, muito interessante. Eu quero compartilhar essa palavra. E antes de compartilhá-la, essa semana ocorreu coisas assim tão tremendas, tão extraordinárias, que meu coração rebosou de tal maneira a me fazer a mim mesmo próprio muito retundante. E é verdade. Uma pergunta, não questionamento. A pergunta, vou explicar um pelinho. A pergunta é para sabermos e termos conhecimento, correto? Para que nós tenhamos a querer conhecer de realidade e que venga a trazer transformação hacia nós. Essa é uma pergunta. Questionamentos, os questionamentos nos levam a querer saber de lo outro a quem nós estamos questionando, a saber o conhecimento de elas acerca de aquele tema. E eu não respondo questionamento mais. Respondia quando fazia instituto, quando fazia provas de engenharia, fazia as coisas. Hoje respondo perguntas. E eu me he perguntado toda essa semana diretamente a Deus: quem sou? Porque por as situações tão extraordinárias que passou essa semana, e te digo, muito buenas para mim, para meu crescimento,
para mi entendimiento de quem eu sou. Que te digo, eu, quando me hice essa pergunta, eu me perguntei quem eu sou. E eu fui responder a mim mesmo, me pergunta. Eu sou Ederson, filho de Wagner e Eudina, padre de Wagner Neto, Anne Caroline e Vitória Júlia, suegro de Débora, de Adriel e de David, abuelo de Miguel, de Laura e de los outros dois que estão por venir, de Carol e de Vitória. Eu sou eletricista, eletrotécnico de automação industrial, profissional. Eu sou albañil, eu sou pintor, eu sou carpinteiro, eu sou montador de tarima, eu sou serrareiro, eu sou um amante da palavra, eu sou uma pessoa que le gusta estudar a Bíblia, eu sou um apaixonado por algumas pessoas, por seu conhecimento e seu entendimento. Eu tenho pessoas a quem desejo ser como. Eu tenho Paulo Borges Jr., eu tenho Zé, eu tenho Pastor Larry, eu tenho irmãos, pero nada disto, e é principal, vou deixar por último, e nada disto me ha respondido quem eu sou. E fui a minha pergunta mais vale, quem eu sou? Eu sou marido de Meime Michelin. E volvi a revolver minha cabeça quem eu sou. Aún não he tenido resposta nesse contexto. Todos os outros admiramos pessoas. Todos os outros. Todos os outros temos uma pessoa que nós outros miramos. Eu quero ser como essa pessoa. Todos os outros nos apresentamos como aquilo que nós outros temos. Nós outros não nos apresentamos como quem nós outros somos. Porque muitas pessoas se aproximam de nós outros não porque nós outros somos, porque nós outros temos algo. A questão é, por que essas pessoas se aproximam de nós outros daquilo que tenho? O que estou eu oferecendo a essas pessoas? Eu ofereço a essas pessoas minha mano de obra, porque eu sou meu trabalho, e em parte sou meu trabalho. Eu ofereço a essas pessoas ensinos, porque é minha obrigação ensinar, porque estou aqui delante de vosotros ensinando, de certa maneira. Aproximam-se de mim pessoas porque eu tenho algum conhecimento, ou porque quem eu sou. Ou aproximo de pessoas por lo que ela pode oferecer-me a mim, porque tenho que rellenar meu hueco. Eu tenho que encontrar quem eu sou, buscando coisas ou pessoas para rellenar quem eu sou. E a pergunta, eu he encontrado? Por que estou decidido? Essa semana, como me passou essas coisas tão maravilhosas, eu pude saber quem eu sou. Eu quase he peleado com o nome. Hemos
cara a cara assim, tinha um olor horrível a tabaco. E depois, eu me quedei. Eu não fui via de fato. Eu poderia ter ido, não? Se foram anos atrás, não sei o que seria desse homem, pero eu estaria igual. Pero graças a Deus, Deus me foi revelando quem eu sou. E passado outro tempo, passou outra circunstância a qual Deus, calma, eu estou em el controle. Eu sou. Por que estamos nessa pergunta de quem eu sou? Bem me empezado aquela reunião que nos ha dicho que quem nós somos, que a carta de Pablo a los Efésios é uma carta de direção de quem nós somos. É uma carta a qual vai dizer hacia nós nossa identidade. Hemos passado aí por um montão de ensinamentos, não? Desde lá do excelentíssimo Teófilo, quase 2 anos. Depois hemos venido do princípio ao final. Hablamos aí de la obediência. 4 distintas visões, pero todas convergidas em um mesmo propósito. 4 teologias distintas, pero em um mesmo propósito. Levando a obediência hacia Cristo. E a carta de Efésios nos ensina quem nós somos. Tenho 49, ó. 31 anos, irmãos. Eu me he convertido a Cristo. 31 anos. 31 anos. E desde quando conhecemos nós outros, eu hablo sobre identidade, não? Nós outros aprendemos aí uma mania de dizer umas palavras que eu sou hijo amado. Decimos isso, eu sou hijo amado. Eu sou hijo de Deus. Eu sou la niña de los ojos de Deus. E a pergunta que sou mesmo? Esta é minha identidade. As pessoas miram hacia mim. As pessoas me conhecem por lo que eu sou ou por lo que eu ofereço? Eu me apresento a las pessoas quem eu sou em realidade? As pessoas me veem como um livro aberto? Em realidade? Ou eu tenho mis rincones escondidos? E como a Bíblia me vai revelando. Quem eu sou? Qual é minha identidade? Quando hablamos, nós outros sentados em la mesa e ha venido em mi coração, Efésios, aún mais, porque nós outros perdemos a identidade. Eu queria ser como Aloísio Silva. Eu queria ser como o pastor Larry. Tener el Cristo que o pastor Larry tiene. La mansidumbre que aquele homem transparece. Pero também eu queria ter a avidez e o conhecimento que o pastor Paulo Borges Jr. tem. Que sabedoria que aquele homem tem. Pero também eu queria ter a excentridade e a forma juguetona que o pastor Zé Bruno tem.
pero yo no soy nenhum de ellos. Yo soy Ederson. Aunque los ensinamentos que cada uno de ellos tiene me alimenta de sobremaneira em linha com o Evangelho, com a palavra, quando hablávamos aí nessa mesa sobre o que íamos a falar, me ha venido Efésios por identidade. Por isso que está aí a carta de Pablo a los Efésios. Quem somos? Eu sei quem sou. Não sabemos quem somos, porque estamos em busca de algo. Somos como Forrest Gump. Somos como el Tom Hanks em la película El Terminal. Todos estão em busca de algo. A película mais cristiana que já he visto em toda a minha vida. Todos estamos em busca de algo. E o que estamos buscando? Por que buscamos? Porque aún nós não sabemos quem nós somos. Pablo, em tudo isto que ha hablado anteriormente e nos ha traído hacia a carta de Efésios, ele empieza com um texto fenomenal. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Prestem bem atenção no que vou a ler. Pablo, apóstolo de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Quando nós lemos esses dois versículos, e eu busquei nas Bíblias que tenho aqui, muito interessante, e em minha Bíblia digital também he buscado, tem até um vídeo aí que depois, quem sabe, um dia eu los ensino. Muito interessante que habla sobre a carta de Pablo a los Efésios. Nos traz um pelín de clareza. Pero quando ele empieza, Pablo, apóstolo de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, não por la minha. Presta atenção. Hagamos nossa vontade ou hagamos a vontade de Deus? Qual é a vontade que hacemos? Não, presta atenção, irmãos. Temos que trabalhar, temos que ter coches, temos que ter boa casa, boa comida. A mim me gusta comer, não sei se... Temos que ter, pero não existe o que nos define. O que nos define é Cristo. Cristo nos define. Não é o que comemos. Não é com quem nós outros estamos. Não são as pessoas que nós outros miramos, uau, quero ser como elas. A quem queremos ser? Cristo Jesús por la voluntad de Deus. A vontade de Deus é que cada um de nós seamos como Cristo Jesus. E o mais interessante, Pablo mirava a los de Éfeso
de uma maneira distinta. A los fieles creyentes em Cristo Jesús, que estão em Éfeso. Sabe o que é estar em? Quando você está em casa, você está dentro de sua casa ou você está em apartamento de tu casa? Então, está em. Nosotros estamos em Cristo Jesús ou estamos em nosotros? Quem tiene la voluntad apuesto? ¿Son mis voluntades o son las voluntades de Cristo Jesús? ¿Quién tiene el control? ¿Soy yo o es Cristo Jesús? ¿Yo estoy en Cristo Jesús? ¿Yo estoy en la comunidad o yo estoy ahí fuera? ¿A dónde estoy? Mi cabeza, ¿dónde está? ¿En el almuerzo que tengo que preparar? ¿En el camino que tengo que percorrer? ¿En las cuentas que tengo que pagar? ¿O está aquí en ese momento? Cuando estamos trabajando, ¿estamos ejecutando o que estamos haciendo o nuestra cabeza está en otro sitio? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Estamos en Cristo o estamos en nosotros mismos? ¿Estamos compartindo o que Cristo quer compartir ou estamos vivendo? Temos a identidade que nós hablamos que nós somos ou temos a identidade que nós manifestamos que somos? Quem somos, irmãos? Essa carta de Efésios nos vai ajudar muito a conhecermos quem somos, porque se estamos em Cristo, somos de Cristo. Eu posso dizer, eu sou hijo, eu sou de Cristo. Tanto que Pablo, sua apresentação sencilla, não? Pablo, apóstolo de Cristo Jesús por la voluntad de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu não estou aqui por voluntad própria. Nadie me ha elegido a não ser Cristo Jesús. Porque foi Ele que apareceu hacia mim em el camino e eu caí. He tenido uma visão, he escuchado e lo obedeci. Interessante, não? E nós podemos dizer por la voluntad de Cristo Jesús ou porque alguém nos ha posto? Quem somos? Essa é a pergunta que vamos a estar nos haciendo a nosotros mismos próprios. Bastante redundante, não? É porque, mira, essa pergunta tem que ser redundante e está em nossa cabeça, não questionamento. Pergunta:
¿Por qué pregunta? Porque la pregunta necesita de una respuesta para un conocimiento y una transformación de quem nosotros somos para sermos o que Él desea que seamos, porque por la voluntad de Dios yo soy apóstol. É o que Pablo ha dicho. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão a manifestar isto. Que Deus nuestro Padre e el Senhor Jesucristo lhes concedam graça e paz. A graça que excede todo entendimento. E a paz que é a manifestação de Cristo em nosotros, por nosotros e através de nosotros. Quem somos? Quem somos? Queremos em realidade ser a vontade de Deus? Ou queremos apenas nossos placeres, nossos desejos, nossas vontades sejam saciadas? Perguntemos-nos. Não, vou volver a dizer, não é malo desejar e ter, não é malo. Se tem aí um chalé com piscina, chama-me. Vamos a desfrutar. Não é problema ter, irmãos. O problema é o que estamos fazendo para ter, ou como estamos adquirindo, ou qual é o propósito disto. Entendemos? Porque isso vai dizer de quem nós somos. Vamos, em nome de Jesus, abrir nossos olhos espirituais durante esse tempo que vamos estar aí falando de Efésios. Não será largo. São 6 capítulos. Eu creio que vai passar um pelinho de 6 semanas. Pero abramos nosso coração. Vamos a escuchar o que Deus tem para falar com nós. E vamos buscar nossa identidade em Cristo. Não em coisas e pessoas, pero em Cristo. São fuentes que nos auxilia em el alimento. Perfeito. Bien, isso é bueno. Pero são agotáveis. Solo hasta aqui. Tem um limite. Cristo não tem limite. Cristo é inagotável. Sua fuente, sua vida é inagotável. Que em nome de Jesus venhamos a ter nossos olhos abertos, irmãos, a Cristo. Bueno, amém, irmãos. Vengamos a, como Pablo apóstolo aqui se apresentado, apóstolo de Cristo Jesus por la voluntad de Deus, não a minha. Alguém aqui queria estar aqui hoje? Eu queria estar pescando, caçando, disparando. Eu queria um montão de coisa. Outros queriam estar dormindo. Outros queriam estar em uma barbacoa.
Outros queriam estar em casa, comendo palomita. Muitos de nós queriam um montão de coisas, pero por la voluntad de Deus estamos aqui. Isso é o que nós creemos, não? Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para ter entendimento de nossa identidade, de quem nós somos. Vamos a poder um dia escrever uma carta e dizer: Ederson, hijo salvado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal, Iraque, Irã, China, donde sea, eu vou poder escrever uma carta a esses hermanos. Nós somos a continuação do livro de Hechos. Pero primeiro temos que saber o que estamos buscando. Que vazio é esse que nós buscamos para rellená-lo? Porque eu só posso dar a alguém o que tenho eu. Se eu tenho esse vazio, eu vou dar a ele esse vazio. Coisas, aquilo que meu intelecto natural vê e quer compartilhar, pero que em realidade eu não sou. Quem sou? E a pergunta: quem somos? Amém? Padre, em nome de Jesus, que a carta de Pablo a los Efésios venga a generar em nós transformação. Que podamos, ó Padre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ser transformados, como diz sua carta em Romanos, por la renovação de nossa mente, para sabermos quem nós somos. Porque só podemos avançar se sabemos quem nós somos em Ele, Senhor. Que podamos, ó Padre, cumprir tu voluntad em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós. E esta comunidade dice: Amém, irmãos. Estamos terminados em nome de Jesus. Tengamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor.